Eu já dei o start na gravação da web aula ao vivo, tá? Deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Senai EAD, aí depois das diretrizes a gente volta à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar nossa sala aqui. Pessoal, última aula, a gente falou sobre a atividade 3, lembra? Até aqui o card aqui. Isso, foi sobre o cronograma. Até a Nádila aqui já deixou já o da web aula de hoje, ó, já tá, o selo já está pronto. Só falta na hora que finalizar aqui o para aula, tá? Então, hoje é que definitivamente, né, como se diz, até que enfim, né, professor, vamos fazer algum cálculo para industrial. Mas antes da gente, né, fazer a análise aqui, queria lembrar vocês, né, não se esqueçam, ainda mais que está finalizando aqui, além, né, da finalização, não esqueçam de enviar suas atividades, tá? Porque está finalizando esse, não só o C, né? Ela finaliza dia 31, mas também o módulo, tá? Projetos elétricos industriais. E não se esqueça, se ainda não fizeram a sua inscrição no sexto workshop, tá? Relembrando, ele vai acontecer entre os dias 27, ou seja, na próxima semana, tá? Até o dia 31. A aula eu já pedi para deixar, não se preocupe, tá? A aula vai ser aula só de fechamento, porque hoje é que a gente finaliza literalmente a análise das 4 atividades, tá? Então não se preocupe, a aula da próxima semana vai ser de fechamento. Mas mesmo assim já tem já uma aula gravada para vocês para finalizar essa UC, beleza? Então além de vocês não perder essa última aula, vocês ainda vão ter, né, a oportunidade, né, de participar do workshop, tá? Aí lembrando, pessoal, o workshop vão ser todos os dias, do dia 27 ao dia 31, tá? Obviamente a gente tem aula só no dia 27, mas se possível, pelo menos como a aula de vocês aqui geralmente é no sábado, né? Se possível, se vocês puderem participar, né, eu aconselho fortemente a participar do workshop, relembrando que, né, na última aula eu falei, mas é sempre bom relembrar que vocês vão vir aqui abaixo do link de inscrição, tá? Já tem o iniciar aqui, né, o link
É só você mover aqui na barra aqui, porque aqui estão as informações, né? Os assuntos, a data aqui, né? Que ele inicia das 19 até as 21, tá? E você faz inscrição aqui, igual eu expliquei na aula passada, né? Põe o seu nome completo, o seu e-mail, o seu CPF, porque aí o seu nome completo e o seu CPF vão estar no certificado, tá? Vai estar constando no certificado de participação e aí, obviamente, coloca, né, que quer participar, né, que vai participar, sim, e envia, pronto, tá feita a sua inscrição. Beleza? Queria só lembrar isso. Então, próxima aula, o link aqui, ele não vai estar disponível, vocês já entram direto no workshop, tá? Da energia de automação, tá? No sexto workshop. Beleza? Agora vamos à análise da última atividade, que é a atividade 5. Inclusive, essa daqui tem uma dica importantíssima aqui que eu deixo para vocês. Já a Nádila já colocou, já está disponível aqui, tá? Material extra, tá nessa pastinha aqui, logo abaixo do selo da última aula, tá? E aí, até amanhã ela já vai estar em cima do selo da gravação da aula de hoje, tá? Então, peguem o material extra aqui que ele vai auxiliar vocês a entenderem e elaborar os cálculos, tá? É, vamos aqui na pasta de atividades. Você vai vir aqui na aba de situação, né? Baixa a SAP 3, tá? A descrição da SAP 3, que ela descreve, ó, até já abriu aqui, tá automático. E a folha da atividade, né? 5, que é o quarto exercício, né? Mas aqui ele está listado como 5, igual eu expliquei para vocês, né? Tem mais exercícios, essa ou C, daí a gente faz uma escolha aí aleatória, né? Deixa eu criar uma pasta única aqui, a TV sim, que aí dentro dela eu já coloco a descrição, tá? E a folha da atividade. Você pode fazer de dois jeitos essa atividade, tá? Você pode fazer esse cálculo na folha aqui. Uai, professor, para isso que serve a folha, né? Mas você pode também fazer uma automatização, tá? Deixa eu liberar aqui Deixa eu tirar aqui a visualização do parágrafo, que aí fica melhor para a gente. Então, são 12 circuitos, tá? Eu vou abrir aqui o livro, porque parte das dicas, elas estão no livro didático de vocês, tá? Se não me falha a memória, tá. Aqui, ó, tá no capítulo 5, né? Tá no item dimensionamento de dispositivo. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Dimensionamento de condutos, eletrocalhas e eletrodutos, tá? Página 83. Vamos ler aqui, depois a gente vai nas referências aqui, ó. Então, você ajudou, né, o Marcos fazendo o orçamento, né, ajudou na planilha e tal, né? Beleza, tá? Agora o desafio é você ajudar a finalizar o projeto, né? Marcos e sua equipe, ó, finalizará o projeto executivo com um novo prazo, menor do que o previsto inicialmente. Então, ela correria, né? O que fazer para executar o mesmo projeto em um tempo menor, né?
É ver o que que falta, né? O que que falta aqui? Isso aqui, na verdade, é um pretexto, tá? Para a gente fazer esse cálculo. Mas isso aqui é perfeitamente factível de acontecer, tá? Diminuir prazo, diminuir cronograma. Falta só o cálculo desse eletroduto, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem eletrocalhas e eletrodutos. Nesse caso, não vão ser eletrocalhas. Página 86. Ó, você tá vendo esse item aqui, ó? E tá mostrando um cálculo aqui, ó, é de eletrocalha. Geralmente, pessoal, eletrocalha, tem um formato o quê? Retangular, tá? Formatozinho aqui, ó, tá vendo aqui, igual tá no livro, né? Um formato retangular. E aí dentro da eletrocalha, geralmente a eletrocalha tem uma tampinha aqui, né? Que é chamado de leito de cabos. Esse leito de cabos, ele pode ser suspenso ali, por exemplo, você tem aqui o ambiente aqui, ó. Aqui é o forro, né? Essa eletrocalha, ela pode estar sob o forro, né? Desculpa, escondida no forro, ou ela pode estar aqui, ó, aparente. Em ambientes industriais é comum, além dela, né? Ela pode estar, assim, no formato igual no projeto, né? Escondida ali pelo forro, mas ela pode estar nesse formato aqui, tá? É bem comum em ambiente industrial. Ambiente industrial, geralmente, a gente vive mudando o layout, né? A composição do ambiente. Um ambiente que outrora era um escritório, de repente ele vira um galpão ali, né? Ou vira um local de armazenamento. Então você tem que tirar tomadas, você tem que deixar espaço para armazenamento. Do mesmo jeito, pode acontecer o contrário, pegar esse local que era de armazenamento e agora ele é uma sala de projetos, por exemplo, né? Você tem que colocar uma tomada para cada baia, né, de projetista ali que fica, iluminação também, e por aí vai, tá? Aí existe esse cálculo aqui, tá, pessoal? Eu vou utilizar a minha referência aqui, ó. E tem hora, é porque esse cálculo aqui, às vezes eu esqueço. Lembrando, pessoal, que você só vai fazer esse cálculo caso você seja o projetista, tá? E ainda tem outra questão, tá? Caso você, é, por exemplo, esteja diretamente ligado ao projeto ou como cadista, né? Cadista, ele não é o projetista, mas ele é alguém responsável por fazer o desenho e daí ele acaba fazendo, né, junto com o desenho, utilizando um software de projeto, ele acaba indiretamente fazendo o projeto, porque quem é o responsável técnico é que vai ser literalmente a pessoa que vai assinar pelo projeto. Então é como se essa pessoa tivesse feito os cálculos. Não sei se você se me fiz entender, né? Pera aí, professor, como assim? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era estagiário, eu fiz o curso, né? Eles pagaram lá no escritório para eu fazer o curso do programa lá, era o Auto que Ilumine, tá? Aí eu era cadista, né? Eu não era o projetista porque eu não tinha nem me formado em engenharia elétrica. Eu era estagiário. Só que aí eu era um estagiário prêmio, ou seja, já tinha muitos anos que eu trabalhava naquele escritório, né? Estagiando, então eu praticamente eu já era um cadista ali, né? Juntando com as habilidades que eu estava adquirindo
no decorrer do curso de engenharia elétrica, né? Praticamente eu podia dizer que num certo ponto lá eu já era já era engenheiro e não sabia, né? Já era projetista e não sabia. Então é muito comum o cadista, né, um cidadão que tem o treinamento, ele tem segundo grau completo, mas ele vai trabalhar de cadista, né? Ele tem um curso do AutoCAD e tem também o curso do programa que aquele escritório utiliza. Aí ele faz os cálculos, mas quem assina, né, é que vai ser considerado o projetista. Vocês entenderam, né? Ou seja, nem quem usou o programa, se for tentar fazer o cálculo na mão, não dá conta, e também nem o engenheiro dá conta, porque, assim, ele dá conta, né? Mas ele não sabe nada do projeto, porque foi o programa que automatizou tudo. Então, geralmente, esses cálculos aqui são automatizados e provavelmente vai ser a primeira e a última vez que você vai fazer um cálculo desse. Eu, por exemplo, eu faço ele aqui ministrando aula aqui na eletrotécnica, também quando eu ministro aula para engenharia elétrica, também eu faço esse tipo de cálculo, né? Geralmente você faz ele apenas para você aprender o método, tá? Geralmente, profissionalmente, quem faz é um cadista, e quando você faz, você utiliza um software, e aí esse software ele automatiza tudo, considera a NBR. Então a gente vai simular aqui como se a gente tivesse fazendo, né, o cálculo, né, em vez do programa fazendo pela gente, tá? Então, basicamente, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o primeiro, tá? Igual aqui, ó, seção nominal, tá? Seção nominal do circuito é essa aqui, ó. São 12, né? Diâmetro externo. A outra informação aqui, ó. E número de cabos. Opa, você entendeu o que que é esse número de cabo aqui? Coloquei errado, foi mal. Que eu vou apagar, tá? Vou pôr tudo no vermelho aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse primeiro aqui, né? Vou mostrar, fazer a análise dele. Depois vocês vão fazer os outros, tá? Beleza? E daí, para você fazer esses cálculos aqui, a gente pode até utilizar o próprio. Igual aqui, ó. Isso aqui já é dado do exercício, ó. A bitola, né? O diâmetro, a quantidade de cabos. Aí, quando fala aqui quantidade de cabos, não é igual aqui na eletrocalha, que você tem uma quantidade de cabos na eletrocalha, né? Às vezes até eletroduto, tá? Mas geralmente são cabos. Igual isso aqui é cabo PP, ó. A gente vai vir aqui, ó, a partir do item 4, 5.4.4, tá? Anota aí. Então, ó, tem uma fórmula e ela tá lá para cima. Você vai calcular a seção aqui, ó. Ó, isso aqui é para eletrocalha, tá? Eletrocalha é retangular, tá? Mas tem como você fazer esse cálculo aqui para
Ah, tá aqui, ó. Achei isso mesmo. Essa seção aqui, ó, você vai pegar o diâmetro. Tá vendo que é a medida linear, que é diâmetro, né? De o que que é o diâmetro? O diâmetro é duas vezes o raio, tá? Então tem um raio aqui, deixa eu diminuir que isso aqui tá bem grosso. E o diâmetro é o quê? Essa parte toda aqui, ó. Então, a área da seção do cabo é o π, né, vezes o diâmetro, aqui no caso, diâmetro externo aqui, ó, que é 24 milímetros, dividido por 4, tá? Eu fiz a análise aqui, pessoal. Vou até pegar ela aqui, ó. Daí eu vou olhando a referência aqui. Caso eu erre aqui, eu vou dando uma olhada. Professor, eu posso fazer numa planilha igual o senhor fez aí? Pode. Porque eu fiz essa planilha, porque esses cálculos aqui, essas fórmulas, toda vez eu tenho que olhar, porque como eu não utilizo elas constantemente, eu esqueço, viu? Então, beleza. Então, a seção, tá? E coloca aqui, ó, como área da seção, né? Então, é π vezes o diâmetro. E aqui eu tô falando é o diâmetro do cabo, tá? Dividido aqui por 4. Então, vai ser π, né? 3,14. Você pode colocar o 3,14 aí, tá? Ou então utilizar o da calculadora, né? Utilizar o pi mesmo, que aí ele vai utilizar outras casas da seção transversal aqui, tá? Aí vezes o diâmetro é 24, né? 24 milímetros. Dividido por 4. Agora, ó, se você usando essa fórmula aqui, né? Então vamos lá. É 3,14 vezes 24 milímetros. Ah, esqueci que é o quadrado, né? Ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Aí deu aproximadamente 452. É melhor eu digitar aqui, né? E escrever aqui. 452,16, tá? Agora, isso não é a área da seção, se eu não me engano, é a área da seção total aqui. Isso mesmo. Não, não é a da seção total, não. É a área da seção aqui mesmo. Aí tá vendo aqui, ó, a seção nominal, tá? Aí milímetro, o que é o cabo de 95 nesse caso aqui, é o diâmetro externo, que é a medida linear. Aí tá vendo? A gente não coloca unidade de medida aqui, eu só vou colocar aqui para efeito do cálculo aqui, ó. Então a gente já tem essa informação, deixa eu digitar aqui. Então, ó, 452,16. Professor, eu uso essa calculadora aqui, ó. A Cássio, né? Aquela cinza escura, né? Isso aqui é a mesma coisa da outra. A diferença é o nome aqui, tá?
Então, ó, você tem que tomar cuidado. Essa daqui dá para eu fazer no formato, esse formato que é chamado formato algébrico. Já essa daqui eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que criar a expressão aqui, ó. Eu gosto de utilizar aqui, ó, aí dividido. Eu crio esses parênteses aqui, ó, para eu colocar um outro valor aqui em cima, aqui, ó, porque se eu digitar simplesmente aqui, ó, por exemplo, se eu digitar qualquer coisa em cima do dividido, ó, tá vendo que ele troca tudo, ó. Então não é isso que eu quero. Então você pode fazer o seguinte, ó, aí dividido entre parênteses. Aí você volta aqui, é como se fosse um cursor de videogame aqui, ó. Aí você aperta Shift. Aí a segunda função em cima da tecla Delete é Insert. Aí agora você está habilitado para inserir dados, por exemplo, ó, o 4. Tá vendo que ele ficou dentro aqui do parênteses. Quando você coloca cara, nessa posição aqui, ó, aí, ó, 3, quer ver? Eu vou pôr o pi aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Shift. A segunda função do exponencial aqui é o pi, ó. Eu coloquei o pi, só que é 3,14, todas as unidades de medida, tá? Aí vezes 24 milímetros, né? Aí aqui eu já tenho a função, essa tecla aqui, ó, já vai ao quadrado. Aqui, ó, vocês viram que ele saiu com todas as casas depois da vírgula aqui, ó, 452. A aproximação do primeiro que eu fiz aqui, ó, vírgula 16 aqui não, ó, tá? Vírgula 389342 ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas depois da vírgula. Quando você usa um programa, pessoal, isso aí é importante, ó. Tá vendo que aqui, ó, quando eu automatizei aqui no software aqui, ó, está vendo que no Excel aqui, ó, eu literalmente digitei o pi para fazer com que ele multiplique, né, pelo o equivalente no Excel aí, que é o equivalente na calculadora aí, que é o pi, tá? Eu estou falando essas coisas que agora, para o cálculo, para a gente aprender aqui, não são bem relevantes, mas quando você faz isso aqui na mão, igual eu fiz aqui, ó, coloquei a aproximação 3,14. Essa aproximação aqui, ela vai conter um erro nesse cálculo. E pode ser que esse erro se propague, ou seja, né, em outro eletroduto, no dimensionamento aí de outras variáveis que dependem desse dimensionamento aqui, ó, tá? Então, é importante a gente utilizar o programa em si, né? Por exemplo, o Excel aí, ele utiliza o Visual Basic, né? Outros programas aí que utilizam o Excel junto, ou seja, por tabela ele utiliza o Visual Basic, mas é importante você usar essas fórmulas, inclusive na própria calculadora aqui, ó. Geralmente, quando eu faço o cálculo de projetos na mão e eu tenho essa disponível aqui, ó, em vez de eu colocar a divisão aqui, ó, eu coloco que o pessoal eu deleto aqui, né? E coloco isso daqui, ó. Essa divisão é chamada fração imprópria. Você viu que ele deu o mesmo resultado da outra, né? A vantagem da Shift e eu aperto a tecla novamente, caso esse número ele seja redutível a uma fração, essa fração vai aparecer aqui. Ela só não apareceu porque eu tenho o pi, que é o número irracional aqui, ó, e eu não tenho uma forma dessa divisão aqui, né, como é que eu posso dizer, racionalizada e ser apresentada na forma de outra razão, né, ou seja, de outra divisão. É, tem
tem pontos aí quando a gente calcula projeto que fazer isso daqui é interessante, principalmente, por exemplo, para engenheiros e o pessoal também, o técnico em eletroeletrônica, tá? O engenheiro eletrônico, ele geralmente ele precisa fazer esses cálculos aqui, principalmente os programas que auxiliam, né? O Wiggle da Autodesk, né? Que você pode utilizar ele para fazer projeto de circuitos, né? Circuito impresso, projeto de circuito com duas layers. Na hora que você faz o cálculo, por exemplo, de uma resistência equivalente, de uma capacitância, de uma indutância, né? Que aí os elementos aí do circuito podem ter vários tipos desses elementos passivos, né? Que é o resistor, o capacitor e o indutor são elementos passivos. Elementos ativos são elementos que precisam de alimentação elétrica. Exemplos são os CIs, né, os circuitos integrados, né? A exemplo aí o amplificador operacional, né, que ele precisa de uma alimentação elétrica porque ele é um filtro ativo, ele tem escondido dentro dele uma lógica ali, né? E aquela lógica ele utiliza para aumentar sinal, né? Por isso que chama amplificador aí, né? E operacional, porque ele pode ser utilizado em operações dentro de máquinas de calcular, ou até mesmo dentro de computadores, né? De processadores, aí, por exemplo. Tá? E às vezes é interessante eu fazer o cálculo por fração imprópria porque se esse resultado, né, ele não for irracional aqui, né, eu deixar ele por fração imprópria, eu consigo diminuir o erro ao máximo, tá? Isso é só uma, como se diz, uma tangente que a gente vai fazer nessa aula aqui. Vamos para o próximo aqui. Agora ele quer que a gente faça o cálculo da seção total, tá? A seção total, deixa eu lembrar aqui onde está a fórmula. É o seguinte, ó, a seção total ela tem a ver com essa quantidade de cabos aqui, tá, pessoal? Como assim? Deixa eu achar um desenho aqui, que aí ele vai. Ah, isso aqui, ó. Tá vendo aqui esse aqui foi um dado do exercício, ó, quantidade de cabos de 95 milímetros que vão estar dentro desse eletroduto aqui, ó. Inclusive, dentro desse eletroduto aqui, ó. Então, eu vou ter três cabos aqui, né? Vou ter três dentro de um eletroduto. E segundo a NBR, deixa eu ver qual NBR que é. Ah, aqui, ó, 5410. Inclusive, é a dica que eu pedi para a Nádila colocar aí para vocês, ó. A dica da taxa de ocupação, tá? Lá no item 6.2.11.1.6 da NBR 5410, tá essa regra aqui, ó. Se eu tenho um condutor no eletroduto, ou seja, um condutor dentro, isso aqui vale para eletroduto, tá? Tem taxa de ocupação para eletrocalha, tá? Daí, no eletroduto, ó, se eu tenho a taxa de ocupação permissível aí, né, de 53%. Mas, professor, mais um condutor apenas. É porque esse desenho aqui, ele dá a ideia que é fio, né? Fio rígido, né? Mas na verdade pode ser tanto um fio rígido quanto um cabo, né? Que na verdade o cabo ele é o quê? O cabo, ele, quando você chama de cabo, é um fio, né? É um fio não, né? Ó, eu sendo prolixo aqui, né? É, quando eu falo fio, ele quando eu falo cabo, né?
Cabo é a união de vários fios, tá? Aí vamos supor, eu tenho um cabo com, ó, 7 fios, tá? Sendo que 6 são de alumínio e o meio é de aço. Isso é um cabo para uma rede de tanto coberta, tá? Que é chamada de multiplex, quanto ela pode ser nua para a rede de distribuição de energia, tá? E quando eu falo fio, quer dizer que é um condutor apenas, que pode ser o que a gente chama lá de fio rígido, tá? Beleza. Então, nessa norma aqui, ó, na 5410, nesse item aqui, se esse cabo, né, ou fio, ele for um diâmetro, né, um diâmetro elevado, igual esse aqui, ó, de 95, ele é parrudo, viu? Ele, da bitola dele, você vai ver depois a milimetragem dele aqui, né? É, ele pode muito bem, dependendo do tamanho do eletroduto, ou seja, pode ser um eletroduto de plástico, né, de PVC, pode ser um zincado a quente, né, de metal aí, tá? Dependendo do local de instalação, mas geralmente instalações internas aí que, né, pode ficar sobre o forro, eles são de PVC, né, aqueles tubo preto. Então você tem essa taxa de ocupação, né, permissível. Então, a seção total aqui, eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, pela quantidade de cabos ou fios, tá? Que vão ser utilizados. Então, ó, a área, deixa eu pegar aqui então, aqui a área da seção total aqui, ó, vai ser o quê? A área da seção do cabo, né, que eu acabei de calcular, vezes a quantidade de cabos, em conformidade com a NBR 5410, né? Então, eu tenho os 452,16 milímetros, né? Vezes milímetros quadrados, né? Lembra disso? Que é a área, né? Vezes a quantidade de cabo, que são 3, né? Então, a gente pode até aproveitar aqui, ó, a memória aqui da calculadora, ó, vezes. É isso. Deixa eu ver. Eco vezes 3. Então, ó, deu 1.356,48 milímetro quadrado. Ou seja, juntando eles, vai dar essa milimetragem aqui, tá? 1.356,48. E espera-se, já que são 3 condutores, né? E espera-se que esses 3 condutores ou mais, tá bom? Essa taxa de 40%, né? Então quer dizer que essa seção total aqui, que é multiplicado por 3, para em conformidade lá com o eletroduto, esse eletroduto ele tem que cobrir uma área, né, do 100%, esses 1.356,48 milímetros quadrados tem que ser 40% do total do eletroduto que vai ser escolhido. Ah, beleza. Ó, deixa eu olhar na minha cola aqui para ver se tá ok. Agora a gente tem que calcular a taxa de ocupação máxima. Deixa eu ver onde é que eu acho essa bendita taxa. Se não me falha a memória, a taxa de ocupação máxima é essa daqui. É isso mesmo, ó. Taxa
de ocupação máxima definida pela NBR 5410, tá? Beleza. Então, como é que é isso, professor? A taxa de ocupação máxima aqui, ó. Isso é isso mesmo. Não, isso que já defini, né? Que são os 40%. Esse daqui, ó, como eu fiquei sabendo, olhando lá nessa dica aqui, ó. Eu passei aqui para, né, que a Nádila já passou para vocês, ó. Então é 40%, beleza. Agora é o diâmetro interno calculado, tá? Agora sim, aquele cálculo é o diâmetro. Aqui tá como o diâmetro, quer ver, ó? Diâmetro interno mínimo do eletroduto, tá? Mas aí ele vai ser esse diâmetro interno do eletroduto. Vou até mudar um pouco a letra aqui, ó. Diâmetro. E tá DE porque é do eletroduto, tá? Aí calculado. Aí calculado, tá? Aí ele vai ser o quê, ó? Raiz quadrada de 4 vezes a área, né? A área da seção que você acabou de calcular aqui, ó, a área da seção transversal total aqui, ó, vezes 4, né, que dá os seção total, dividir pela taxa de ocupação, tá? Permitida, que é os 40%, vezes π. Então seria a raiz quadrada de 4 vezes 1.356,48. Opa, 48. Tudo isso dividido, que é vezes, viu? Aqui é 40%. Se não me falha a memória, eu já coloco 0,4 aqui. Vezes π. Ver se é isso mesmo que eu ponho 0,4. Já está em. Se não me engano, é isso mesmo. Se não for, a gente corrige agora aqui. Raiz quadrada aqui, ó. E você põe aqui 40%, né? 40 sobre 100 vai dar 0,4, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada de 4 vezes 1.356,48. Tudo isso dividido ainda dentro da raiz, tá? 0,4, que é o 40%, né? Já fiz a divisão, vezes 3,14. Eu vou utilizar o 3,14, que no primeiro cálculo, aí a propagação de erro vai ser menor, tá? Então, esse diâmetro interno calculado aqui, ó, deu 65,72 milímetros, tá? Ver se é isso mesmo. É. Aqui deu 73, mas é porque ele está utilizando o pi completo, beleza? Ah, entendi, professor. Então, 65,72.
Agora, o adotado, você olha, né? Inclusive, o programa faz isso. Ele pega lá o. Por isso que eu coloquei a dica da taxa de. Essa dica aqui, ó. Você vem aqui nessa tabela, a tabela 13 aqui, ó. Tabela 15, 14, tabela 13, ó. Vocês viram aqui que o foi de 65 ao diâmetro interno aqui, ó. Ó, deu na casa de 65, tá? Aí, segundo essa tabela aqui, ó, da NBR 5598, peraí, professor, então o algoritmo, ele olha essa tabela assim, ele vai nessa tabela e compara o valor do diâmetro interno calculado, tá? E ele, ó, tá nessa casa aqui, ó, 65. Então, ó, aqui você já vai matar muita coisa aqui, ó, diâmetro interno adotado, tá? É o de 65 aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se é nessa tabela mesmo que a gente olha. É isso mesmo. Ah, foi mal aqui, ó. Que é o tamanho, foi mal. Ó, o que está mais próximo de 65, ó, tá vendo, ó? O anterior a ele, o de 2 polegadas, né? E o equivalente a 3 polegadas, um é bem menor, o outro é bem maior. Ele está dentro aqui, ó. Ao diâmetro interno dele, o adotado, né, é 69,4. Um pouco maior aí, ó, milímetros, tá? Então você olha nessa tabela aqui da NBR 5598. E a bitola em polegada, já que você escolheu esse, que é o diâmetro interno que do calculado deu na casa de 65, ó, é 2 polegadas e um meio, tá? A gente lê desse jeito aqui, ó. Não é 2 vezes um meio, não, tá? É 2 polegadas e meio. Até. Ela não tem unidade de medida, não, mas geralmente, ó, você viu que na hora que eu mudei aqui no software, ele até colocou ela em sobrescrito aqui, ó. Normalmente a gente põe esses dois pontinhos do teclado aqui, ó. E aí, a seção do eletroduto, tá? A seção do eletroduto, deixa eu lembrar aqui. Aí você calcula novamente, tá? Só que com esses valores aqui, ó. Tá vendo que a gente já calculou aqui a gente utiliza aquela mesma fórmula, a fórmula que a gente área seção eletroduto. Aí lembra lá que é π. Aí aqui vai ser o diâmetro interno adotado, viu? Dividido por 4. Então é π, né? 3,14 vezes esse diâmetro interno calculado não, desculpa, o adotado, que é 69,4 ao quadrado, dividido por 4. Acho que é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui, pessoal. É H. É isso mesmo. Só que você vai fazer com essa referência aqui agora. Daí, ó.
Pode até pegar emprestado aqui o mesmo cálculo aqui, ó. Dar um eco aqui. Em vez de 24 aqui, ó, 69,4. Ixi, tá dando um erro aqui. Pera aí, rapidão, galera. Só um minutinho aqui. Tá dando um erro aqui no cálculo. É já que a gente volta para nossa programação normal aqui, galera. Galera, deu certo aqui, deu ruim aqui. Vou tentar novamente. Rapidão. Só. É possível, acho que agora vai dar certo. Só um minutinho, galera. Eu tô com você mandando aí papo dele. Você não regulei. Vou te mandar, eu vou tentar. Ó, agora deu certo, galera. Só vamos finalizar, vamos rematar aqui a aula, tá? Eu vou ter que refazer a conta aqui, ó, porque travou. Tive que reiniciar aqui deixa eu compartilhar de novo, né? Porque estou falando e vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu refazer o cálculo aqui, ó, dar um clear aqui. Por algum motivo ele não quis. Então é 3,14, né? Vezes o adotado, né? Que é 69,4 milímetros. Opa, coloquei raiz quadrada, não tem nada a ver. Aí tudo isso, né, dividido por 4. Ó, agora deu certo, ó. 3.780 que deu esse valor, né? Porque por conta porque eu utilizei a aproximação 3,14, né? E já o programa lá o CAD-PROG, por exemplo, o Proelétrica, eles utilizam a versão de ponto flutuante, né, com várias casas depois da vírgula. 4, vou utilizar todas aqui, né? Milímetro quadrado. É importante, pessoal, ó, 3.780,8426. Beleza. Agora, a taxa de ocupação, né, calculada, tá? Aí a taxa de ocupação calculada aqui, ó, na verdade, você vai fazer uma proporção, tá?
É uma proporção entre a seção nominal, eu sempre esqueço isso daqui, ó, entre a seção total, tá? E a seção do eletroduto que você acabou de calcular, tá? Deixa eu colocar de ladinho aqui. Então, a taxa calculada, né? A taxa de ocupação né? Calculada, ó, vai ser uma proporção, tá? Eu deixei aqui já. Deixa eu ver se deixei no correto aqui. Ah, tá certo. Então, ó, essa daqui, ó, foi o que a gente calculou no início lá, que deu a área da seção, ó. A seção calculada total. Não, a total, né? A calculada não. Né? Calculada mesmo. Pela calculada conforme a tabela aqui para o eletroduto, né? A tabela lá da NBR, desculpa, da 54 alguma coisa. Agora eu olho aqui pra gente. Então, ó, é 1.356,48 milímetro quadrado, pela que a gente acabou de calcular, né? E isso o software vai fazer isso automático, tá? Vai dar uma porcentagem, né? E espera-se que ela dê uma porcentagem de pelo menos, né, 40%. Então, ó, 1.356. E quando a gente divide um número menor por um maior, vai dar uma porcentagem, tá? Vai dar um número entre 0 e 1, na verdade. Bom, não necessariamente entre 0 e 1, mas ele vai dar uma fração. 3.700. E pelo eletroduto, é porque esses eletrodutos, eles fazem referência com a NBR, tá? Com os que tem o padrão, ó. Aí deu zero, deu aproximadamente 0,35. Aí tá vendo um monte de casa depois da vírgula, 8, 7 e por aí vai, né? Então, na prática, ó, deu 0,35, que é a mesma coisa que eu dividir 35 por 100, né? Mais conhecido em Goiânia por 35%, tá? Se eu fosse ser preciosista aqui, ó, como o terceiro algarismo significativo ele é maior do que 5, eu poderia até aproximar, né, em número absoluto para 0,36. Aí 0,36 eu poderia dizer, né, que é aproximadamente 36%. Como o software utiliza o número inteiro, né? Ele utiliza o pi nas suas 13 casas decimais, ó, tá vendo que ele deu 0,36 aqui, né? Se eu for calcular pelo software aqui. Já fazendo na mão, né? Até que deu aqui, ó, porque o terceiro algarismo significativo é maior que 5, né? Então dá 36%, que na verdade no primeiro eu trunquei, tá? Eu nem aproximei. Então, ó, 35%. Eu já coloquei o número absoluto, né?
Então quer dizer que aí ó, eu ainda fiz até uma graça aqui, eu coloquei um teste lógico, tá? Coloquei para ele comparar a taxa de ocupação máxima permissível, né, pela taxa de ocupação calculada. E se der uma porcentagem menor do que a porcentagem oficial da NBR 5410, né, ele fala que ela não é adequada, tá? Aí nesse caso é adequada, porque ela é abaixo dos 40% permissíveis, né, que aqui pelo cálculo deu 36%. Então esse eletroduto, né, como se diz, no frigir dos ovos aí, esse eletroduto ele vai conseguir comportar esses cabos ou esses fios, né? E esses cabos ou fios não vão ficar engastanhados aqui no eletroduto. Não sei se vocês já trabalharam aí de instalador, né? Tem alguns instaladores, principalmente CFTV, CAT-TV, né? Até mesmo, já vi até para rede estruturada, tinha tanto cabo no eletroduto que eles colocavam aquele detergente, sabe? Compra aquele detergentezinho IP neutro, coloca ali no cabo, porque tá difícil passar. Eu recomendo utilizar um eletroduto adequado, né? É a melhor das opções, principalmente se forem cabos em que próximo à instalação elétrica eles sofram interferência eletromagnética, tá? Então é isso, pessoal. Fiz esse primeiro cálculo que mostrei onde que vocês vão encontrar. Vocês façam os 11 restantes e não se esqueça, próxima semana, em vez de ter a última aula da disciplina aqui do módulo, vocês vão participar do workshop, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que já vai ser já no outro módulo.